Queridos amigos, amigas, que tenhamos todos um excelente dia, uma excelente vida, né? Considerando que nós precisamos aprender a agradecer tudo que nos chega, agradeçamos no dia de hoje a chuva que veio lavar os miasmas do ar, baixar a poeira. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Agradeçamos a eles e aos espíritos superiores a oportunidade de estarmos aqui e que eles derramem em nós infinitas bênçãos nesta manhã e que nós consigamos manter conosco, pelos bons pensamentos, pelas boas palavras, pelas boas atitudes, que consigamos manter conosco essas bênçãos por muito tempo. Hoje a nossa conversa vai ser sobre uma das leis morais que Kardec nos trouxe no livro dos Espíritos. Na parte terceira, Kardec trata das leis morais, lei de trabalho, de progresso, de igualdade, de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. E hoje nós vamos falar justamente da lei de destruição. Quando Kardec pergunta aos espíritos se a destruição é uma lei da natureza, os espíritos respondem o seguinte: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, quando nós passamos por um momento de destruição, nós precisamos começar a enxergar isso com outros olhos, com outro entendimento. Não é que as coisas estejam se destruindo, elas estão se transformando com um objetivo de ser melhor, de nos tornarmos melhor, de tudo se tornar melhor. Então, como que nós devemos entender a lei de destruição? Nós temos uma dificuldade muito grande de perceber como essa destruição pode nos beneficiar. E às vezes realmente é muito difícil, não é? Porque quando a gente vê algo desmoronar, fica difícil entender o que essa destruição é uma transformação para algo melhor, né? E na lei de destruição, os espíritos continuam a nos esclarecer que é uma lei porque nós precisamos nos destruir para nos nutrirmos. A cadeia alimentar é justamente isso, né? É a destruição de um ser vivo por outro ser vivo, para que ele se nutra e continue perpetuando a espécie naquela lei que é a chamada a lei de reprodução, de conservação e de reprodução. Então é uma sequência de coisas que se engatam umas nas outras. Mas quando Kardec fala, aliás, os espíritos falam a Kardec sobre a destruição, fica claro que a destruição dos seres vivos acontece naquilo que é orgânico. Os organismos físicos são destruídos para nutrirem outros organismos físicos. Aquilo que é essencial permanece. O essencial é o princípio inteligente que anima aquela criatura, né? Toda a cadeia de vida do planeta é nutrida por um princípio inteligente. Aliás, ao contrário, né? Toda vida que se estabelece no planeta tem algo antes, que é o princípio inteligente criado por Deus. Isso das plantas aos animais. E quando se dá o salto para os seres humanos, esse princípio inteligente muda de nome
somos nós os espíritos. Esse espírito que anima a matéria orgânica, este corpo físico, do qual nos utilizamos para o nosso progresso aqui na Terra, né? O nosso progresso para além da Terra, inclusive. Nós somos espíritos eternos e aquilo que é destruído é apenas o corpo físico, a veste material. A essência permanece viva, a morte não existe. Nós continuamos vivendo com o objetivo de evoluirmos, de progredirmos, de nos tornarmos criaturas perfeitas, guardada a ressalva de que a perfeição absoluta é apenas da divindade, do Criador, mas todos nós somos capazes de alcançar a perfeição a que Jesus já chegou. Então, a existência terrena nos é dada para que nós, de existência a existência, consigamos ir aos poucos, paulatinamente, evoluindo. Alguns de nós um pouco mais rápido, outros nem tanto. E para que essa evolução vá acontecendo, nós vamos tendo diversas existências. E essas diversas existências, para que elas se sucedam umas às outras, o nosso corpo biológico acaba sendo absorvido por outros corpos biológicos, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Então, quando Kardec trata da lei de destruição, ele deixa muito claro que nós estamos aqui para evoluirmos a partir das transformações que nós vamos passando ao longo do tempo. Nós nos transformamos como indivíduos e como sociedade e como humanidade. E a humanidade, em alguns momentos, são açoitadas por alguns flagelos, né? Um deles que estamos vivendo na atualidade. E Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos também, sobre os flagelos destruidores. Esse é um dos itens do capítulo que trata da lei da destruição. E eu vou ler aqui para ser fiel ao texto. Kardec pergunta: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, hoje, nós somos mais perfeitos do que nunca fomos. A cada nova existência, nós estamos um passo mais perto da perfeição de Jesus. E é por isso que nós, na lida com outros seres humanos, vamos aurindo novas forças, galgando degraus rumo à nossa perfeição. Eles continuam: é preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Como é que a gente pode apreciar o resultado de algo enquanto algo está acontecendo? É preciso que aquilo acabe. Então, é preciso que um grande flagelo passe para que nós venhamos a conseguir avaliar com maior clareza os benefícios que ele pode nos trazer, ou que ele com certeza nos trará. Vós não o julgais senão, os flagelos, vós não o julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. E hoje nós estamos vivendo justamente isso, não é? Prejuízos materiais, prejuízos de ordem financeira, prejuízos de vulto, de
uma infinidade de criaturas e o prejuízo, se é que nós deveríamos chamar assim, da perda de vidas. Mas esses transtornos, continuam eles, são frequentemente necessários para fazer alcançar mais depressa uma melhor ordem de coisas, conseguir alcançar em alguns anos o que de outra forma exigiria séculos. Então, talvez nós estejamos passando por tudo isso porque o nosso processo de melhora como humanidade talvez estivesse lento demais, talvez estivéssemos nos demorando demais no egoísmo, no orgulho, nas vaidades, na cupidez, no desfrute dos prazeres materiais. Hoje, depois dessa necessidade de isolamento a que fomos submetidos, nós talvez comecemos a dar valor a uma outra série de coisas. Talvez agora nós consigamos dar mais importância ao valor, ao valor de um amigo, ao valor de um abraço. Talvez nós consigamos perceber o quanto é importante atos de fraternidade que garantam a irmãos nossos menos favorecidos que nós um pouco mais de dignidade, um prato de comida à sua mesa. Nós não conseguimos entender os desígnios divinos agora, para esta situação que nós estamos vivendo. Talvez só as gerações futuras consigam entender o motivo pelo qual a humanidade hoje está passando pelo que está passando. Talvez daqui 10, 20, 30 anos, se nós ainda estivermos por aqui, nós venhamos a perceber os avanços que a humanidade terá tido em decorrência de passar por esses momentos de dificuldade, por passar por essa grande transformação pela qual estamos passando. Essa perda de vidas, nós precisamos entender que o que está perecendo são corpos. As almas que se libertam desses corpos são espíritos eternos que permanecerão. Outra coisa que nós precisamos ter claro em nossas mentes é que situações como esta que nós estamos vivendo, faz com que nós, como seres humanos, estejamos recebendo um recado para termos mais atenção às nossas atitudes pessoais, como sociedade, como nações. Porque nós precisamos, aqui no Brasil, há uns 3 meses, apertar, puxar o freio e remodelar as nossas vidas. Nós talvez não consigamos ter clareza do motivo que nos faz ter uma nova série de atitudes, mas Kardec questiona os espíritos, está lá na questão 739 da Lei de Destruição, qual é a utilidade desses flagelos para a nossa vida, né? E aí os espíritos reforçam que nós talvez não tenhamos condição de perceber isso de pronto, mas que eles talvez sejam como uma tempestade passageira nos destinos do mundo. E esta tempestade, esta noite, né, choveu muito, e o ar, que já não estava nem tão poluído, né, perto do que a cidade de São Paulo
tinha o hábito de viver até essa nossa reclusão, ela vem limpar o ar, vem sanear as energias, vem dar nova vida às plantas, vem reabastecer os sistemas de água. Então é uma tempestade passageira que nós precisamos entender que, apesar dos tormentos que possam causar, ela também nos traz benefícios. E tem um texto de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, que diz que a gente costuma agradecer o sol que brilha, né, que nos traz um dia bonito, mas raramente agradecemos a tempestade saneadora que faz brotar o trigo. Então, talvez essa situação que o mundo esteja vivendo fará brotar o trigo de algo mais sublime, de uma humanidade melhor, de uma humanidade mais fraterna. Porque se ainda vemos episódios de egoísmo, de pessoas tentando tirar vantagens em cima de outros menos favorecidos, nós estamos vendo o aflorar da fraternidade, da solidariedade, que esperamos que permaneça nos corações daqueles que estão desenvolvendo o hábito de ser mais generosos com aqueles irmãos nossos que têm menos do que nós. Outro ponto a considerar com relação a estes flagelos é que ele desperta no homem 3 coisas: a paciência, ou deveria, a resignação, ou deveria, e a inteligência. Nós, nesses 3 meses em que passamos por isso aqui em nosso estado, em nosso país, nós temos tido que aprender a ter mais paciência, mais tolerância com aqueles que vivem conosco no nosso lar, né? Porque muitos que estão obrigatoriamente ficando em casa e convivendo mais, precisamos aprender a desenvolver a paciência, porque senão os tormentos, além de todos os tormentos que a mídia nos mostra que acontecem mundo afora, viveríamos também tormentos ainda maiores com as aflições dentro do nosso próprio lar. Então é preciso que nós desenvolvamos a paciência em períodos de grandes flagelos. É preciso que nós aprendamos a desenvolver a resignação. Tem coisas que não estão ao nosso alcance mudar. Não temos por que nos revoltar. Então nós precisamos nos resignar com a vontade do nosso Criador. Existe uma oração conhecida como a oração da serenidade, que diz assim, que eu tenha coragem para mudar as coisas que eu posso mudar, serenidade para aceitar as que eu não posso, e discernimento para distinguir umas das outras. Então, é preciso aceitar este momento com resignação aos desígnios do Pai, porque nada acontece na humanidade, no universo, que não esteja inscrito nas suas leis, nos seus desígnios. Então é preciso desenvolver a paciência, é preciso que a resignação desperte dentro de nós. E períodos como este de grandes flagelos, a inteligência humana dá saltos. Quem tem acompanhado as notícias tem visto que nunca uma situação de flagelo teve tantas pesquisas desenvolvidas em tão pouco tempo para uma doença. As criaturas estão, aquelas, né, com capacidade para fazer algo, estão lutando para desenvolver mecanismos para amenizar a situação.
Outro dia chegou a minhas mãos um estudo de uma universidade paulista que está tentando criar um dispositivo que identifica se uma pessoa está doente ao ouvir a voz da pessoa por meio de um aplicativo. Ainda não está pronto, mas olha que nível chega o desejo do ser humano de criar algo por meio da sua inteligência, por meio dos mecanismos que já foram desenvolvidos para amenizar a situação pela qual estamos passando. E pesquisas inúmeras, diversas, de vacinas, de remédios, tudo está caminhando num processo tão acelerado, aliás, pela urgência que o momento exige, mas a inteligência humana está dando saltos que daqui só a anos nós conseguiremos compilar tudo e entender o quão importante está sendo este momento para o desenvolvimento das ciências em benefício da humanidade. Kardec tece umas considerações em torno da morte quando ela chega como um flagelo. Ele diz que a nossa hora é chegada em algum momento, seja em momentos em que não estamos passando pelos flagelos, seja em momentos pelos quais eles se abatem sobre uma nação, sobre um continente ou sobre a humanidade, como é o momento em que nós estamos vivendo. A diferença é que nos momentos de flagelo, muitos corpos perecem de cada vez, um número maior perece de cada vez. Mas isso não quer dizer que as pessoas estejam partindo antes da hora. Nós temos uma programação ao reencarnarmos nesta vida, nesta existência. Nós temos algo a cumprir. E aqueles que conseguem galgar os degraus da sua evolução naquela existência não têm mais por que permanecer aqui. Isso me faz lembrar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que duas pessoas, dois homens, foram presos. E na prisão, ao longo dos anos, de muitos anos em que ficaram presos, eles desenvolvem uma grande amizade. Mas a um deles é concedida a liberdade porque o tempo da sua pena ele já tinha cumprido. E ele então é colocado em liberdade. Seria lícito aquele que ainda não tem direito à liberdade querer que aquele outro permaneça preso só para eles ficarem juntos? É assim conosco em relação àqueles entes queridos nossos que partem antes de nós. Meu marido faleceu há 3 anos e meio aproximadamente. E na última noite dele, no hospital, uma vozinha soou no meu ouvido. Não se pode manter cativo quem já tem direito à liberdade. Não se pode manter cativo quem já tem direito à liberdade. E assim somos nós. Nós não temos o direito de querer segurar conosco aqueles que já ganharam o direito de libertar-se das amarras, das paixões, das dores que vivemos aqui na matéria. Mas como superar isso? Com fé. Os ensinamentos da doutrina espírita nos mostram que a vida é perene, a vida continua, que nós não podemos nos deixar abater, que nós temos que ter essa confiança no Pai, de que nós vamos nos reencontrar. A doutrina espírita é clara
em exemplos de reencontros. Inúmeros romances espíritas nos mostram as idas e vindas de espíritos que se reencontram aqui e lá. Na obra O Céu e o Inferno existem dúzias de depoimentos de espíritos que vêm nos relatar a vida na espiritualidade. Nós precisamos robustecer a nossa fé na doutrina espírita, nos ensinamentos de Kardec, nas lições de Jesus que disse: é preciso que nasçais de novo. E nós nasceremos, e nós nos reencontraremos com esses queridos nossos que estão partindo antes de nós. Mas talvez a dor às vezes aperte um pouquinho quando nós nos lembramos daqueles nossos amados que nos precederam na grande viagem. Quando isso acontecer, é porque aquela pessoa, por cujo nosso peito está doendo, tem importância para nós. Se ela tem importância para as nossas vidas, é porque nós vivemos bons momentos juntos. É porque nós superamos desafios juntos. Então, se a dor apertar, nós temos que lançar mão de pensar aquelas coisas boas que nós vivemos com essas criaturas, das alegrias que tivemos com eles, com elas, das superações que vivenciamos juntos, dos passeios que fizemos, das risadas que demos. É possível, sim, superar a dor. É possível viver este momento sem sofrimento. E eu falo isso por experiência. É possível, sim, suportar esta ausência com serenidade, porque é preciso desenvolver essa certeza em nós, que tudo acontece dentro dos desígnios de Deus, e que se aquela criatura partiu antes de nós, é porque o tempo dela aqui já era chegado, e o nosso ainda não. Mas alimentar a certeza de que nós vamos nos reencontrar na espiritualidade, ou aqui de volta, ou aqui e lá, porque as vidas sucessivas fazem com que nós estejamos em contato com as mesmas pessoas em outros papéis. Ora como mãe e filho, ora como uma esposa e esposo, ora como irmãos, ora como amigos muito próximos. Mas nós não podemos nos deixar abater pelo medo da situação que estamos vivendo. Nós não podemos nos deixar abater pela tristeza que o mundo está vivendo. Nós não podemos nos deixar abater pela dor da saudade da partida de um ente querido. O nosso bilhete de volta já existe, a gente só não sabe quando ele vai ser carimbado. Então, que nós consigamos levar com mais serenidade esse momento pelo qual estamos passando. E se porventura o corpo de algum querido nosso sucumbiu diante desta lei sobre a qual nós tratamos hoje, lembremos que foi apenas o corpo. A essência permanece. Lembremos que os laços de amor que nós construímos com essas criaturas são eternos, como diz o nome da nossa casa, Laços Eternos. E que esses laços jamais se romperão.
nós nos entrelaçaremos de novo com eles, tantas e tantas vezes, porque essa caminhada rumo à perfeição de que todos nós somos capazes, ainda terão muitas e muitas existências corporais, e nós haveremos de reencontrar com essas criaturas muitas e muitas vezes. Então, asserenemos o nosso coração, confiemos em Deus, nos resignemos, tenhamos paciência e tolerância neste momento tão delicado pelo qual a humanidade está passando, e que nós consigamos enxergar que a morte não existe. Aliás, talvez a morte exista para aqueles que ainda não a entendem, mas para quem já entende a morte, ela não existe. É única e tão somente uma transformação, uma transferência de morada momentânea, e que haveremos de nos reencontrar, mais dia, menos dia. Que Deus, nosso Pai, possa ajudar a que nós nos asserenemos, que nós tenhamos paz interna e que nós busquemos essa paz. Quando os pensamentos tumultuados vierem à nossa mente, nos lembremos que tudo está nas mãos de Deus e que tudo acontece no tempo dele. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós, que nós tenhamos muita serenidade, que nós possamos vibrar serenidade, paz, amor para este planeta e para todas as criaturas humanas que estão vivendo momentos tão delicados, que nós sejamos a onda de serenidade que há de se espalhar mundo afora. Que Jesus possa amparar a todos nós e permanecer conosco, hoje e sempre. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.